juntos, vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de servir e de buscar o Senhor. O Senhor venha falar ao nosso coração, manifestar a sua graça, derramar sobre nós do teu Espírito Santo. Possamos, ó Deus, em tudo, ser mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos amou e se entregou na cruz por nós. Que possamos, ó Deus, nesta manhã ouvir a tua voz, ouvir o Senhor falando conosco através deste estudo. Possamos, ó Deus, meditar na tua palavra a cada dia e nos consagrar ao Senhor segundo o teu querer. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós estamos com a lição número 6, né, página 32 aí da apostila que está com os irmãos. E a nossa lição hoje fala sobre chamados para a liderança servidora. Chamados para a liderança servidora. O autor do nosso estudo aqui, ele começa dizendo assim: agradeço a Deus por ter crescido como cristão em uma igreja batista. Amo a igreja onde me converti verdadeiramente, onde passei a servir ao meu Senhor Jesus Cristo. Naquele tempo inicial de integração junto à igreja, servir a Deus para mim estava vinculado a assumir um cargo. Logo fui eleito para cuidar da mesa de som. Foram quase 3 anos naquele cargo. Dou graças a Deus pela experiência e rico aprendizado. Contudo, hoje compreendo que servir a Deus independe de ter um cargo, e sim disposição para servir a Deus como encargo de servir pessoas. Olha que experiência interessante aqui do autor do nosso estudo. E na verdade essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm de entender o que é o serviço cristão, entender que servir a Deus e que fazer alguma coisa para Deus não é apenas ter um cargo na igreja, é muito mais do que isso, porque quem serve com o coração voltado para a obra de Deus. Agora, isso que é o mais interessante dessa história toda, porque muitas pessoas às vezes só entendem que o serviço a Deus é possível quando se tem um cargo, e aí então condiciona o seu serviço a ter um cargo, e aí não faz porque se sente impelido pela graça e pelo amor de Deus, se faz sim porque se sente na obrigação de fazer, porque tem aquele cargo. Tem uns que, se não tiver um cargo na igreja, ele não trabalha. Simplesmente assim. Se eu não tiver um cargo X, eu não vou fazer nada. Se eu não for eleito para tal coisa... E na verdade, então, essa pessoa não conseguiu ainda entender o que é servir a Deus. Não entendeu ainda o que é servir ao próximo, o que é servir na obra do Senhor. E o autor cita aqui que existe cargo e encargo, e há uma diferença entre eles, né? Cargo aqui, segundo o nosso autor, é a posição que as pessoas assumem dentro de uma organização, né? O sujeito é líder do louvor, é o cargo dele. Ele é o líder dos jovens, é o cargo dele. É o presidente ou a presidente da MCA, é o cargo. E se não tiver um cargo, ele não faz. E aí ele fala aqui também sobre o encargo. O encargo é o desejo profundo do coração. É o desejo, a necessidade que a pessoa tem de fazer alguma coisa em prol do reino, de servir a Deus com os dons que Deus concedeu a cada um. É servir a Deus segundo a necessidade que a igreja tem. E aí a pessoa não olha se ela tem um cargo ou uma função específica ou não, ela simplesmente faz. Ela coloca-se à frente e assim ela trabalha
para o Senhor, porque ela entende que assim ela está também adorando a Deus. Então, o encargo é o desejo profundo do coração, compartilhado por aqueles que fazem parte de um mesmo organismo. Então, aí não se fala mais de organização, fala-se de organismo. E o organismo é algo vivo, dinâmico. O organismo, ele se multiplica, ele cresce. A organização também cresce, né? Mas o organismo, ele dá essa ideia de afinidade, de comunhão, de intimidade, de relacionamento. A partir dessa percepção é possível enumerar um quadro comparativo entre as duas condições. E a 1 Crônicas, capítulo 16, de 7 a 8, diz assim: os sacerdotes Benaia e Jaziel tocavam trombetas constantemente diante da arca da aliança de Deus. Nesse mesmo dia, pela primeira vez, Davi deu a Asaf e a seus irmãos o encargo de ministrarem louvores ao Senhor. Então eles foram encarregados disso, ministravam louvores a Deus. E aí nós temos aqui o quadro comparativo do cargo e do encargo, né? Em primeiro lugar, o cargo, aquele que almeja um cargo, ele quer uma posição. O encargo, ele tem um posicionamento, que é o posicionamento de servir, e não importa a circunstância. O cargo, ele implica em inflexibilidade. Já o encargo, em flexibilidade. Ou seja, a pessoa é flexível, ela está disposta a servir nos mais diferentes lugares. Não precisa ser num lugar específico, não precisa ser de uma forma rígida, cheia de muitas regras. Ele simplesmente olha a necessidade e faz. O cargo, ele dá status. Eu sou o presidente, eu sou o líder tal, eu sou, enquanto que aquele que trabalha com um encargo, ele trabalha no anonimato, ele não tem interesse de se aparecer. Aparece por quê? Porque está fazendo, né? Mas não é aquela necessidade, eu tenho que fazer porque eu tenho que aparecer, se eu não aparecer, não. A pessoa que tem um encargo, ela muitas vezes ela prefere se esconder atrás dos bastidores. Cargo, ele implica em ser reativo, ou seja, ele reage às circunstâncias e às situações. O encargo, ele é proativo, ele vê a necessidade e faz. No caso do cargo, ele se vê como um voluntário. E aí é que está muitas vezes um grande problema na igreja. Muitas pessoas se veem na igreja como voluntários. Eu vou lá porque eu sou voluntário, eu faço tal coisa. Já a pessoa que tem um encargo, ele se sente convocado. Convocado por quem? Por Deus, por aquele que capacita. Quem tem um cargo atua com restrições, ou seja, ele se delimita à função dele. Por exemplo, se eu sou líder de louvor, eu vou me preocupar somente com o louvor. Se a casa estiver caindo, não tem problema, eu quero me preocupar com o louvor, né? Pode estar tudo pegando fogo, não tem problema. O meu negócio é o louvor. Oi? Exatamente. Né? Ou para uma classe da escola dominical. Não, minha função é só dar aula para... Não, gente, nós servimos a todos. Isso. Ana, arruma ali. Não estou nem aí, né? A gente vai ter que dar uma travada ali, ó. Tá descendo, ó. E assim vai. O chefe do departamento de patrimônio, ele olha e fala assim, esse negócio vai cair. Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Mas ele não olha as outras necessidades. Quando na verdade é tudo um conjunto, né? E aí, no caso aqui,
A pessoa que tem um encargo, ele não age com restrições. Ele vê a necessidade e faz. Ele dá a cara a tapa. Se vai ter problema depois resolve. Se vai ter outras complicações, depois se equaciona isso. Mas vamos resolver a necessidade deste momento. O cargo, a pessoa que tem um cargo, ele espera reconhecimento. Ele faz qualquer coisa e aí, então, ele quer ser reconhecido por aquilo. Ele espera um elogio, ele espera que alguém o note, que alguém perceba que ele está ali, ele espera que alguém veja o que foi feito e diga assim, puxa, olha que legal isso, que bacana. Enquanto que a pessoa que tem um encargo, ela faz. Se alguém vai reparar ou se não vai, se vai perceber que foi feito ou não, ele está pouco se importando, até porque ele não fez para as pessoas verem, ele faz para alegrar o coração de Deus, ele faz porque existe uma necessidade que precisa ser suprida. O cargo, ele mostra aqui uma visão limitada. A pessoa que normalmente se preocupa em ter um cargo apenas, ele se limita a fazer aquilo que está só diante dos seus olhos. Ele não se preocupa em olhar à frente, em fazer às vezes um planejamento de longo prazo. Ele não se preocupa em olhar ao redor e ver o que as circunstâncias que estão acontecendo e como isso pode afetar o trabalho de todos, ou como podem surgir diante disso novas oportunidades para o crescimento. A pessoa que tem um cargo, ela precisa de um incentivo, alguém sempre tem que estar lá, fulano, vamos lá, faz. Não, a pessoa que tem um encargo, ele é automotivado, ele simplesmente faz. Ele olha, percebe, ele está atento para as coisas que estão acontecendo ao redor e então ele coloca as mãos no arado, ele vai trabalhar. Mas e aí? Nós temos cargos ou temos encargos? Ou pelo menos deveria ser assim, né? Deveríamos ter o encargo. E o encargo, quem coloca sobre nós é o próprio Deus. Não esperar por cargos, não esperar por chamados, não esperar por reconhecimentos, não esperar a casa cair para tentar reconstruir. Não se limitar à sua função específica, mas ajudar aos outros que às vezes estão precisando de ajuda, que estão passando por algum problema. E aí entra a segunda parte, né, que fala sobre o sacerdócio. Sacerdócio. O que é o sacerdócio? Tem gente que pensa que só o pastor é o sacerdote. É isso aí. Então, quem é o sacerdote aí? Todos que creem em Jesus são sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. E aí existe a necessidade de nós percebermos isso e não ficarmos simplesmente parados esperando o outro fazer. Todos somos chamados para servir. Se por acaso eu vejo que tem alguma coisa para fazer, se tem alguma necessidade, eu tenho que me prontificar em fazer. Eu tenho que me prontificar em agir.
ou em muitos casos, às vezes até mesmo ajudar o outro a fazer. Porque às vezes a pessoa se sente perdida ou sozinha, sabe que tem uma outra pessoa já para aquela tarefa, né? Então, olha, vê que a coisa não está acontecendo, fulano, o que está acontecendo aí? Por que não está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para a coisa ficar melhor, para a coisa ficar boa? No que eu posso ser útil? E aí então a gente conta com essa questão do sacerdócio universal. Todos nós fomos chamados para servir. 1 Pedro 1:1, né, a irmã Beth falou, mas nós vamos falar novamente. Diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? 1 Pedro 2:9, aliás. Então, o que nós temos aqui é que nós somos estes sacerdotes, para a nossa geração, para o nosso tempo. Nós somos os sacerdotes de Deus. Precisamos, então, trabalhar para que o reino de Deus cresça. Precisamos nós trabalhar para que a vontade de Deus permaneça. Precisamos trabalhar para que o amor de Deus, que excede todo entendimento, possa resplandecer como luz para todas as pessoas. E aí, então, nós não temos mais a ideia de um único sacerdote profissional, né, como acontecia no caso do Antigo Testamento, mas onde cada um de nós tem a sua responsabilidade como sacerdotes diante de Deus, eleitos para a nossa geração, eleitos para o sacerdócio do rei, sacerdócio real. Real aqui não está falando de realidade, mas de um reinado, sacerdócio de um rei, sacerdócio real. Não é mensageira do rei. Ali, ela veio com o uniforme hoje de mensageira. Ó. Chique, né? Isso aí. O sacerdote, no Antigo Testamento, ele apresentava os pedidos de perdão do povo perante Deus. A partir de Cristo, então, nós não temos mais essa figura de um sacerdote que leva o homem até Deus, né, que é o intermediário entre Deus e os homens. Agora nós temos Jesus Cristo, que é o grande sumo sacerdote. É Ele que apresenta diante de Deus as nossas súplicas, as nossas petições. É Ele que apresentou diante de Deus o sacrifício perfeito e definitivo, e concedendo a cada um de nós não apenas o direito, mas o dever de nos apresentarmos diante das pessoas como sacerdotes do Rei Jesus. 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim, suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Então, somos embaixadores, todos nós. O que é um embaixador? É aquele que representa o seu rei em uma outra localidade, em uma outra terra. Então, nós representamos o nosso rei. Nós representamos o nosso Deus. Nós representamos o Senhor das nossas vidas. Nós estamos diante do nosso Deus e, aliás, nós estamos neste mundo como representantes do nosso soberano Deus. Ana. Fica a dica. Agora todos temos o encargo do sacerdócio. Temos o encargo do sacerdócio.
primeiro lugar, lá em cima, um dos princípios distintivos dos batistas é o sacerdócio universal dos crentes. E isto significa não mais a existência de sacerdotes profissionais, mas todos são sacerdotes por meio de Cristo e passam a ser os seus embaixadores. O objetivo principal do nosso treinamento discipular de líderes é preparar líderes servidores. Líderes servidores. Ou seja, tanto crianças como adolescentes, jovens, adultos, idosos, pessoas que possam atuar como líderes que servem. Tendo os pequenos grupos, que nós começaremos em breve, como uma plataforma, ou seja, um meio para se alcançar as pessoas com a evangelização discipuladora, com o cuidado mútuo e a intensa comunhão com os irmãos. Então, como sacerdotes de Cristo, servidores, nós devemos ser líderes servidores, que dentro dos pequenos grupos vão atuar, evangelizando as pessoas, cuidando das pessoas, tendo comunhão com as pessoas. Olha que coisa maravilhosa, podermos servir. E isso é liderança servidora. Eu vejo a necessidade e eu sirvo. Mas, e quem não tem o dom de liderar? Já pensou nisso, Rose? E aí, Beth? E quem não tem o dom de liderar? Como é que faz? Mas não pode aprender a liderar também? Com certeza. Uhum. Uhum. Mas faz. Uhum. Com certeza, até porque quem capacita aqui é o próprio Espírito Santo. E isso depende muito mais do interesse de cada pessoa em servir, em fazer, do que da capacitação em si. E aí entra aquela questão da parábola dos talentos, que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Dependendo da lista que se faz ou das interpretações que existem, os dons podem variar em quantidade. Há listas entre 12 e 24 dons. Mas o que importa é que, de fato, eles existem e são concedidos pelo Espírito Santo. Olha só o que diz 1 Pedro 4, 10 e 11. Servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Multiforme quer dizer que tem várias formas, assume várias características, várias facetas. Se alguém fale como quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, Pedro aqui está exortando a cada um de nós a servirmos a Deus segundo a capacitação que cada um de nós recebeu. Cada um de nós tem uma capacitação especial. Se você ainda não descobriu, você tem que pedir para que o Espírito Santo te revele qual que é a tua capacitação. Talvez você já esteja até exercendo o dom sem saber.
né? Mas quando a gente sabe, fica bem melhor, fica mais fácil. Sim. Uhum. 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 Com certeza. Então, cada um na sua função, obviamente. Agora, é claro, se surgirem as outras necessidades, façamos, né? Com alegria. A palavra inicial aqui é servir, independente de qual dom específico. A postura do cristão deve ser a de servo, até mesmo para aqueles que já têm o dom de servo, conforme diz o texto. É fato que existem diversos dons, contudo, isso significa que servirei apenas com o dom específico, né, que nós acabamos de falar. Eu tenho o meu dom específico para fazer determinada coisa, mas eu não vou servir a Deus apenas com isso. Eu vou servir a Deus com o meu dom específico, mas também com todas as outras capacitações que Deus for me dando ao longo da minha trajetória, ou conforme a necessidade que houver no corpo. Porque às vezes pode ser que uma parte do corpo está meio doentinha, né? E aí precisa de que alguém assuma essa função, alguém assuma essa responsabilidade. Devo servir sempre de acordo com as demandas que surgirem, obviamente que respeitando essa compreensão sobre dons espirituais, a fim de melhorar e esclarecer isso, nós vamos ver aqui um exemplo que o autor coloca. Por exemplo, dom. Todos têm o dom de evangelista? É. Todos têm o dom de mestre? Não. Todos têm o dom de servo? Não. Todos têm o dom de governo? Também não. Da contribuição, do socorro? Não. Algumas pessoas vão receber esse dom, outras não. E aí, 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Agora, na ação prática, ou seja, todos precisam em seu dia a dia evangelizar, precisam ensinar, precisam servir, precisam liderar, precisam contribuir, precisam socorrer uns aos outros. Está entendendo? Então você não precisa necessariamente do dom específico para fazer. Só precisa de vontade. Só precisa querer fazer. Claro, como a gente já falou, quando a gente tem um dom específico, obviamente que aquilo vai fluir com muito mais facilidade. Sim. Uhum. Uhum. Sim.
Com certeza. Uhum. Que às vezes é tão mais necessário, porque sem essa organização não consegue aglutinar as forças, né, para que algo aconteça. A liderança estabelecida por Deus é diferente daquela exercida pelo mundo. Cada ser humano foi criado para sujeitar e dominar. Gênesis 1, 28. Ou seja, cada um foi criado para ser um líder. Já parou para pensar nisso? Que cada um de nós somos criados para ser líder. Compreender isso é mudar a sua mentalidade, que, por falta de revelação, o levava a crer que os líderes sempre eram os mais carismáticos, os mais bem treinados, os mais temperamentais. Rejeite esses conceitos equivocados. Você nasceu e foi criado para liderar. Uau! E aí, e agora? Uhum. Então, de alguma coisa nós podemos ser líderes. Nós fomos chamados para liderar. Né? A palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele nos fez para sujeitarmos e dominarmos toda a obra criada por Deus, toda a criação de Deus. Alguns numa escala maior, outros numa escala menor, mas cada um com a sua liderança. E agora, quanto mais nós exercitamos esse dom e esse talento, mais nós vamos ser capacitados para isso. Sim. Aqui para mim não aparece aqui. Deixa eu ver. A minha lição está um pouquinho diferente. Onde que você está vendo aí? Ah, sim. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças. Então, apareceu alguma coisa para fazer? Faz. Ah, eu não sei fazer. Costumo dizer, se vira. Aprende. Oi? É. A Simone, ela tinha algumas dificuldades com informática, né? Aí ela falou assim, faz tal coisa aqui para mim. Eu falei assim, vai lá, pesquisa e faz. Ela está aprendendo a fazer sozinha. Não precisa depender de outras pessoas, muitas vezes. Se não tem quem faz, faça. Só precisa de interesse. Só precisa querer. Só precisa correr atrás. Quando a gente corre atrás, a gente consegue ir muito além do que a gente poderia ir. Isso de fato nos faz olhar para textos clássicos e perceber verdades que ali estavam e que ainda não foram exploradas. Por exemplo, quando ocorreu uma disputa entre os discípulos para ver quem se assentaria à direita e à esquerda, o mestre disse: E então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse que vos sirva, e quem entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo, a exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 a 28. Uma observação bacana que o autor coloca aqui é que geralmente quando se lê esse texto, a ênfase dada na expressão
quem entre vós quer ser o primeiro, será vosso servo, é aplicado no sentido da importância do servir. Jesus aqui, ele não está falando assim, olha, você não tem que pensar que tem que ser o primeiro. Ele só está colocando uma condição. Se você quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Então, você vai servir. Se você quer ser o primeiro, então primeiro sirva. Primeiro faça a sua parte, coloque-se à disposição. Não mande apenas. Dê o exemplo, faça a sua parte. E é interessante porque se a gente pega isso aqui e compara com o ministério de Jesus, nós vamos ver que em todo o tempo ele serviu. Ele não ficava dando ordens. O fulano faz isso, fulano faz aquilo. Ele foi servindo de exemplo. Ele foi fazendo e os seus discípulos foram acompanhando, foram observando, foram aprendendo por aquilo que viam no seu grande mestre. E aí, como cristãos e servos de Deus, nós precisamos também entender isso aqui como algo muito importante. A gente não precisa simplesmente ficar esperando que alguém nos mande. Nós precisamos servir. Precisamos fazer aquilo que nós vemos que precisa ser feito. Não precisamos do cargo. Precisamos apenas da disposição. Precisamos apenas do encargo. Encargo esse, o qual o próprio Senhor já nos encarregou. Sim. Uhum. 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 Exatamente, e é assim que tem que ser. Exatamente, é isso aí. Uhum. 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 Eu já vi casos de lugar que deu até polícia, hein, por disputa de poder. É, não é Igreja Batista, não, é uma outra denominação aí que não convém ficar citando aqui. O pessoal foi chamado a polícia, teve até ameaça de morte lá, um negócio feio, coisa
de incrédulo mesmo. Mas, agora, graças a Deus, né, que nas igrejas batistas existe. Falar que não existe, eu vou estar mentindo, existe. Mas não é uma coisa assim tão forte, né, como em algumas outras igrejas acontece. Agora, nós de fato, o grande problema que muitas vezes disso acontecer é que às vezes um fica sempre esperando pelo outro, né? Porque se o fulano, gente, eu estou vendo o que precisa ser feito, então eu vou lá e faço, simples assim. E aí, uma coisa bacana, porque se eu vou lá e faço, outras pessoas não precisam nem ficar sabendo o que foi feito. Né? Não precisa estar em proeminência, simplesmente se faz. E isso é a ideia de servo. Até porque, quando a palavra servo é traduzida aqui do grego para o português, nós temos uma complicação, porque o servo aqui, ele não tem o mesmo peso da palavra do grego, que lá no grego é escravo. Então, o que Jesus está falando aqui, olha, quem quiser tornar-se poderoso entre vocês, seja esse que seja o seu escravo. Quem quiser ser o primeiro, será o vosso escravo. Dá para entender o negócio? É uma coisa mais profunda ainda. Porque servir, qualquer pessoa poderia servir. Agora, um escravo, ele se sente na obrigação de servir. Mesmo que ele não queira, ele se sente obrigado. Ele olha e fala assim: eu não vou esperar o meu Senhor mandar. Eu vou fazer antes que Ele mande. Então essa é a ideia de nós servirmos, né, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento. Até porque o escravo não tinha recompensa, não tinha reconhecimento. Por mais que ele fizesse, por mais que ele fosse melhor, ele continuava sendo escravo. Ele não trabalhava para receber um elogio. Ele trabalhava em troca do seu prato de comida e pelo seu sustento, pela sua casa, pelo lugar que ele estava morando. E normalmente não era o melhor lugar para se morar, né? O escravo ele sempre era colocado num lugarzinho meio ruim. Eu, quando trabalhei com móveis planejados, eu entrava em casas assim de pessoas que tinham um poder aquisitivo muito alto. E normalmente aquelas pessoas que tinham uma empregada que dormia no trabalho, normalmente era o pior lugar da casa. Você chegava nas outras dependências, um luxo, uma coisa assim, chegava lá no quartinho da empregada, era um cubículozinho, talvez um pouco menor que esse espaço, o aquário da bateria, escuro, mal ventilado. Então era assim, lugar da empregada, né? Que era uma pessoa que ainda trabalha para ganhar um salário e tal. Agora imagina então o escravo. Você já trabalhou assim, né, Rose? É como se não fosse gente, né? Escondido lá atrás. Não estou falando que eu tinha que dormir lá junto com os patrões lá, né? Mas pelo menos um lugar um pouco mais digno, né? Agora com o escravo era pior ainda. Até recentemente na história do Brasil, o escravo dormia lá na senzala, né? Não tinha nada de luxo, era um lugar feio. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o servo não tem direito de reclamar, não tem direito
de esperar um elogio, não tem direito de reconhecimento. Se viesse, era lucro. Então, essa é a postura que Jesus aqui espera daqueles que foram comprados por Ele, que sirvam o outro sem o interesse de receber um elogio, ou seja, pelas motivações corretas. Pela motivação correta. Servir para agradar a Deus. E aí, geralmente, quando se lê esse texto, a ênfase dada na expressão quem entre vós quiser ser o primeiro será o vosso servo, é aplicada no sentido da importância do servir. O que inegavelmente está correto, mas a primeira parte da frase acaba sendo desprezada. Afinal, dá-se a impressão de que desejar ser o primeiro é algo errado. Mas não é. Será mesmo? É interessante observar que Jesus não fez repreensão ao fato de que havia entre eles pessoas que queriam ser os líderes. A interpelação de Jesus foi diretiva, ou seja, direcionando os tais para que assim desejavam, para que o fizessem, mas com as motivações corretas. O que é que te motiva a servir a Deus? Reconhecimento? Uma posição? Status? O que é que te motiva a servir a Deus? Aqui, no caso do texto, o que motivava aqueles discípulos a servir a Deus era a posição, eu quero o primeiro lugar. Não é errado você querer o primeiro lugar, desde que em primeiro lugar você seja o servo. E aí o reconhecimento, ele vem automaticamente. Talvez possa não vir por meio das pessoas, mas com certeza virá daquele que é mais importante, que sonda os corações. O reconhecimento virá de Deus. Sim. Primeiro a acordar e último a dormir. Uhum. E é interessante isso, irmã Beth, que se a gente parar para refletir, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Que nós podemos até servir, aqui como no título, com o título de servos, né, ou melhor, de escravos, mas o melhor disso tudo aqui é saber que o pagamento nos foi dado antecipadamente e era um pagamento que não merecíamos receber. A graça de Deus, a salvação. E isso aí, por mais que nós trabalhássemos a vida inteira de graça para alguém, nós não conseguiríamos alcançar.
Uhum. É, com certeza. Ah, outra coisa que a gente tem que considerar, baseado nisso que a irmã está falando, é que realmente o nosso prêmio, a nossa real recompensa, ela se dá em Cristo mesmo. Por mais reconhecimento que nós tenhamos aqui, nada disso vai se comparar com aquilo que Deus vai dar para cada um de nós, ou vai fazer com cada um de nós. Então, nós precisamos ter as motivações corretas para servir. Não o reconhecimento humano, mas sim o reconhecimento de Deus, que sonda e conhece o nosso coração. Por último, não, ainda tem mais um tópicozinho aqui. Deus capacita os escolhidos, mas quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que é vez de falar, nem como falareis, pois naquela hora vos será dado o que dizer, porque não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que fala por meio de vós. Mateus 10, 19 e 20. Então aqui Deus capacita os chamados, sejam pessoas com grande ou pequeno preparo, com muito ou com pouco preparo, ricas ou pobres, nobres ou plebeus, o poder é dado pelo Espírito Santo, de modo que na Bíblia se observa Deus chamando homens e mulheres de condições sociais, econômicas e intelectuais diferentes. Você já parou para pensar que em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar Deus chamando pessoas desocupadas para servir? Já percebeu isso? Não tem um texto da Bíblia que fala, ó, Deus olhou lá e o cara estava lá olhando para o céu, de papo para o ar, e foi chamado para servir. Ele sempre trabalhou com pessoas que estavam ocupadas. Ou seja, que não tinham preguiça. Deus não trabalha com gente preguiçosa. Tem coisa que é terrível é se trabalhar com gente preguiçosa, não é? Você ficar esperando a pessoa fazer, espera, e a pessoa não faz. Chega uma hora que você dá uns 5 minutos que você vai lá e faz e resolve, né? É ou não é, Eli? Gente, não dá. Você dá um encargo para a pessoa não vai. E aí o autor cita aqui alguns exemplos, né? Noé. O que Noé fazia? Noé era agricultor. Trabalhava. Davi. Mesmo menino. Um adolescente. Pastor de ovelhas. Músico. Amós. Estava lá cuidando do gado. Colhendo figos. Os discípulos. Tem algum discípulo aqui que estava desocupado? Todos eles trabalhavam. Sim. Mas aqui, nesse caso aqui, era a função deles. Eles trabalhavam para sobreviver da pescaria. Então não tinha um desocupado. As pessoas convocadas para servir saem do meio do povo. Neste tempo, Deus te chama para servir liderando um pequeno grupo ou liderando qualquer departamento da igreja. Se faz necessário e perfeitamente possível cumprir com a orientação de Jesus ao liderar um pequeno grupo, ou seja, servindo as pessoas que participam junto com você. Eu tive um pastor lá em Nova Esperança, pastor Leandro, ele vira e mexe, ele virava para mim e falava assim, ó,
preciso que você faça tal coisa, que você assuma tal ministério. Eu falei assim, mas pastor, eu já faço isso, já faço aquilo outro. E aí ele olhava assim para mim, ria, e falava assim, quanto mais peso no carro de boi, mais a roda canta. Oi? É. Aprendi, né? Então coloca peso em cima do carrinho. E vai ver como que a roda vai cantar. Né? E ela faz a função dela, simples assim. Agora, se você dá uma função para o preguiçoso, ele sempre vai achar uma desculpa. Por isso que eu prefiro trabalhar com aqueles que estão ocupados. Que ele, em algum momento ele vai achar um tempo para fazer aquilo. Ele vai fazer. Às vezes não sabe como, mas ele vai e faz. Agora o cara quando não quer nada com nada, quando o cara quer ficar de papo pro ar, aí você pode espernear, você pode dar chicotada no lombo dele, que não vai, não funciona. Por último, então, posturas do líder servo. Trabalhar na liderança de um pequeno grupo ou de qualquer departamento da igreja, em qualquer situação, exige total comprometimento com a visão ensinada por Jesus e implica substancialmente na entrega total e irrestrita em servir. Aí nós temos um quadro, né? O líder-chefe aceita cargos, reclama regularmente, escolhe a quem servir, diz, faz o que for pedido, procura melhor lugar para trabalhar. Só vou se tiver ar-condicionado. Esse calor, né? Escolhe a quem obedecer. Fulano de tal é mais fácil, né? O outro lá é mais duro. Pensa como patrão, usa pessoas, age com imposição, busca seus próprios interesses. O líder servo, ele toma a sua cruz e segue. Orientação de Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Serve sem murmurar. Até porque escravo não tem direito, não reclama, simplesmente faz. Serve mesmo os indesejáveis, não importa o quão terrível seja o patrão. E olha que nosso patrão não é terrível, nosso patrão é justo e bom. Então, se a gente serve aqueles que são injustos, miseráveis, quanto mais prazer nós deveríamos ter em servir a Deus, né? Mas, infelizmente, achamos que não está bom, então fazemos de qualquer forma. O líder servo diz, vamos fazer. Faz o que for necessário. Aproveita as oportunidades para servir, não importa qual seja a oportunidade, ele simplesmente faz. Não importa o que seja, ele faz. O líder servo apenas pergunta quem obedecer. Pensa como um mordomo. Serve pessoas, promove cooperação, promove e busca o bem comum. Somos servos, não somos como empregados, nem tampouco voluntários. Assim como liderança servidora pressupõe uma mente que pensa como líder servo e não como um empregado ou líder-chefe. Por que aqui o autor fala que nós não somos como empregados? Né? Porque o empregado ele trabalha apenas por um objetivo, ter a sua recompensa no final do mês, né? O seu salário no final do mês. Por que não fala que nós somos voluntários? Porque o voluntário, a hora que alguma coisa não sai de acordo com o que ele quer, ele simplesmente espana e vai embora. Ele vira as costas e fala assim, quer saber? Não ganho nada para fazer isso.
Não tem compromisso. Muito embora muitos voluntários sejam mais comprometidos do que outras pessoas. Mas, em geral, não se espera compromisso de uma pessoa que é voluntária. Se você começar a apertar o cara, ele não serve para mim. Agora, quando a pessoa é um servo, não importa a dificuldade, ele vai e faz. Não importa a dor de barriga, ele vai e faz. Não importa a dor de cabeça, ele vai e faz. Não importa se tem recurso ou não tem, ele faz. Não importa se vai ser fácil ou difícil, ele faz. Não importa se ele não vai conseguir ou vai conseguir, ele vai tentar pelo menos. Sem reclamar. Então nós precisamos realmente aprender a ser líderes e a ser servos. Então todos nós vimos aqui que todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para liderar. Todos nós somos chamados para exercer o dom que Deus nos capacitou. Então, que nós possamos ser esses líderes servos, não precisemos esperar que sejamos convidados para trabalhar. Nós simplesmente possamos trabalhar, servir. E aí depois, na página 36, tem algumas perguntas. Eu quero que vocês respondam elas com sinceridade em casa, refletindo naquilo que nós estudamos hoje. E coloque-se à disposição de Deus para ser um líder, para ser um servo, para ser aquele que faz a diferença na vida de outras pessoas. Amém? Deus nos abençoe, que nós possamos ser cheios com a presença e a graça de Deus. Irmã Valderice, olhe para nós encerrarmos, por favor.